Queria agradecer a presença da professora. Meu nome é Isabel Martins, eu sou professora do Instituto NUTES, de Educação em Ciências e Saúde, coordeno o Laboratório de Linguagens e Mediações e sou editora da revista Ciência em Tela. Então, hoje nós estamos fazendo uma entrevista que vai ser publicada na revista. É uma revista para professores da educação básica. Ela está disponível no endereço www.cienciaentela.nutes.ufrj.br. A gente convida vocês para conhecerem e contribuírem com a revista. E quem vai realizar a entrevista é a Roberta Rodrigues, que é aluna do Instituto de Química. Ela faz o curso de licenciatura em Química e faz iniciação científica no Instituto NUTES, sob a minha supervisão. No projeto, e nessa entrevista em particular, participaram da elaboração e agora da realização o Arthur Vasconcelos, que é licenciando do Instituto de Física e é bolsista Profarex, do projeto Ciência em Tela, e a Yasmin Lanatti, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde do NUTES. Então, eu vou agradecer a presença da Raquel. Não é dizer que essa atividade é uma atividade que está sendo realizada pela revista Ciência em Tela e também no âmbito do Festival de Conhecimento da UFRJ. E, sem mais, iniciar a nossa transmissão. Obrigada. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou aluna de iniciação científica, bolsista pela PIBIC UFRJ e faço parte do Laboratório de Linguagens e Mediações do Instituto NUTES, orientada pela professora Isabel. Entrevistaremos a doutora Raquel Massad, que além de doutora, é professora e coordenadora do curso de Engenharia Química no período noturno na Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso interesse em conversar com a professora Raquel surgiu devido ao seu envolvimento em várias ações que demonstram interfaces entre o trabalho da universidade e da faculdade, e da sociedade, perdão. Como exemplo, ela tem trabalhado no projeto de fabricação de insumos no combate ao Covid-19 e também tem alguns projetos de educação básica, como o Nós no CT, que é um pré-vestibular comunitário voltado a alunos de escola pública, no qual ela foi coordenadora nos anos de 2017 a 2019, e também no Incentivando Vocações Profissionais na Escola de Ensino Médio, de Nível Médio Olavo Bilac, no Rio de Janeiro. Nós iremos iniciar a entrevista pedindo que a professora nos conte um pouco sobre a sua trajetória na UFRJ e, em particular, sobre o seu interesse nas atividades de extensão. E, posteriormente, nós daremos ênfase aos projetos de fabricação de insumos e os projetos voltados para a educação básica. Então, professora Raquel, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória na UFRJ? Quero agradecer o convite da Roberta, da Yasmin e da professora Isabel, né, para participar desse projeto do Festival do Conhecimento da UFRJ e também do canal que eles têm, né, da revista. Então, minha trajetória na UFRJ ela é longa já. Eu fui aluna de graduação da Escola de Química, né, sou engenheira química formada pela UFRJ. Então, eu estou na UFRJ desde 2003, né, quando eu entrei como aluna de graduação. Logo no começo já despertei interesse para pesquisa, né? Já no quarto período eu entrei numa pesquisa sobre catalisadores, sobre síntese e desenvolvimento de catalisadores na época para desidrogenação de propano, né, no núcleo de catálise da COP. E eu fiquei lá até me graduar, na verdade, né? Nessa época, a escola de química em si tinha quase nenhum envolvimento com extensão, né? E então eu fui conhecer, né, ter familiaridade com extensão depois que eu virei professora, né? Então, uma coisa que eu tenho que destacar é que recentemente toda essa divulgação, né, de extensão tem sido bem mais acentuada do que na época que eu era aluna de graduação.
Depois da graduação, eu entrei no programa de Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química. Eu fiz mestrado por lá, na área de biocombustíveis, voltado para a termodinâmica de biodiesel. Depois, eu entrei no doutorado, né, ao mesmo tempo. No começo do doutorado, eu fiz concurso para professora substituta da Escola de Química e fiquei como professora substituta da Escola de Química por aproximadamente 2 anos e meio. E nessa época, já como professora, foi de 2011 a 2013, eu também não via a extensão de forma significativa na Escola de Química, né? Ela ainda estava muito em desenvolvimento na Escola de Química. E aí, quando eu defendi o doutorado, fiquei 1 ano afastado da UFRJ, fui dar aula no CETICET, Senai CETICET, que é uma faculdade particular, particular não, mista, né? Do Sistema S, e fui trabalhar como professora horista da Pontifícia Universidade Católica, também no curso de Engenharia Química. E aí teve o concurso, eu fiz o concurso e vim parar na Escola de Química como professora efetiva, né? E aí, desde o primeiro momento como professora efetiva da Escola de Química, eu comecei a ver de forma acentuada o desenvolvimento da extensão na universidade, né? Na época, a pró-reitora de extensão era a professora Maria Malto, e ela vinha fazendo um trabalho bem forte, né? Obrigatoriedade da extensão, né, para o desenvolvimento da carreira dos professores. E aí, assim que eu entrei, veio a proposta de eu entrar como coordenadora de extensão da Escola de Química, né? Fazer parte do grupo de coordenação de extensão da Escola de Química. Na época, a professora Suzane Hoffmann era coordenadora, que hoje em dia também é a atual coordenadora de extensão da Escola de Química. E aí, na época, eu aceitei ficar como substituta eventual dela, né? E comecei a aprender um pouco mais de extensão. E aí, nessa época que eu estava como substituta eventual da coordenação de extensão na Escola de Química, a Suzane veio com esse projeto do Nós no CT, né, que é o projeto ao qual eu fui coordenadora durante 3 anos. E ela engravidou. Aí, quando ela engravidou, o projeto caiu nos meus braços, né, e eu passei a ser a coordenadora de extensão da Escola de Química. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória dentro da UFRJ, né, e voltada para a extensão. Agora a gente vai conversar um pouco mais sobre o projeto de fabricação de insumos, no qual você está fazendo parte, que é a fabricação de insumos da UFRJ. Qual é o objetivo do projeto, o objetivo principal, né, do projeto? O objetivo principal, ao qual eu faço parte, é a produção de álcool 70, né, e álcool 70 glicerinado, e também álcool gel, né, álcool 70 gel, para a comunidade acadêmica da UFRJ, né. Esse projeto, ele teve início com a junção, né, de 3 principais professores, a professora Fabiana Fonseca, que é atual vice-diretora da Escola de Química, o professor Cláudio Mota, do Instituto de Química, e a professora Cássia Curan, que foi diretora do Instituto de Química durante muitos anos, né. Os 3, assim que teve início a quarentena, um pouco antes até, na semana anterior de início à quarentena, veio a preocupação, né, da falta de álcool 70 que estava acontecendo no HU, né, no Hospital da UFRJ, no Hospital Universitário. O Hospital Universitário tinha solicitado para o Instituto de Química a confecção de insumos, né, já para o hospital. E não tinha nem começado a quarentena, era a semana do dia, sei lá, acho que era dia 11 11 ou 12 de março, né, de 2020. E hoje o projeto conta, né, com a colaboração também do CCS na Faculdade de Farmácia, né? Então, hoje, os institutos envolvidos diretamente na fabricação do álcool 70 e afins, né? Eu falo álcool 70, mas de todos os álcools que a gente produz em vasa e etiqueta, né?
hoje é a Escola de Química, o Instituto de Química, a Faculdade de Farmácia e a COP, né, o Programa de Engenharia Química da COP. Então, esses 4 institutos são os institutos diretamente ligados, né, ao GT do álcool, que a gente chama, né, o Grupo de Trabalho do Álcool. E hoje é isso, a gente fabrica, né, álcool 70 líquido, álcool 70 glicerinado e álcool gel para distribuição para a comunidade universitária da UFRJ. Vocês atendem a comunidade e vocês atendem os terceirizados também? Toda a comunidade dentro da UFRJ a gente pode atender, né? Na verdade é um álcool doado, a gente não pode comercializar esse álcool e nem pode levar para fora da UFRJ, né? Então, assim, qualquer pessoa de dentro da UFRJ, sendo terceirizada, servidor ou algum instituto que deseja, que precisa de álcool, entra em contato com a coordenadora geral do projeto, da parte de logística, que é a Regiane, que é coordenadora do COPCOMB, né, que é o Laboratório de Combustíveis da COP, e ela faz esse intermédio entre o GT do álcool e essa pessoa que precisa. Eu já vi várias vezes, enquanto eu estava em treinamento lá no COPCOMB, pessoas da comunidade, alunos chegarem lá e solicitarem álcool e ela fazer todo um procedimento de entrega do álcool para essas pessoas. Então, na verdade, a gente não pode nem comercializar e nem levar para fora da UFRJ, né? Mas fora isso, a gente atende toda a comunidade universitária. Entendi. Você falou sobre vários profissionais envolvidos. Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse projeto e quais são os laboratórios? Porque a gente sabe que a UFRJ tem vários pontos de laboratório, mas quais são os laboratórios onde acontece essa fabricação? Então, são os mais diversos laboratórios, eu não consigo enumerar para você agora todos, né? Mas os que estão mais próximos de mim é o COPCOMB, que é o Laboratório de Combustíveis da COP, que é o laboratório centralizado, que recebe o álcool, né, de doação o álcool de doação que nós recebemos das empresas de combustíveis, das empresas produtoras de etanol, não necessariamente combustível, mas produtoras de etanol em si, né? Que é o laboratório de combustíveis da COP, o FRJ, né? E o laboratório ao qual eu faço parte, né? Que é coordenado pelo professor Eduardo Maqueiroz, que é o atual diretor da Escola de Química, que é o Grupo de Integração de Processos Químicos, que é o GPQ, que é onde eu estou todo dia, né? Onde eu trabalho todos os dias no invase e etiquetamento do álcool. Nós lá no GPQ, a gente não tem infraestrutura para produção de álcool, então a gente recebe o álcool do COPCOMB, tá? E invasa e etiqueta. Eu trouxe até um frasquinho, né? Típico que a gente faz. Então, esse frasquinho aqui é de 500 ml, tem borrifador, e aí aqui a gente invasa o álcool e etiqueta, né? Aí tem uma etiquetinha toda padronizada com a descrição do álcool e com os cuidados que deve ter com o manuseio e conservação do álcool, né? Validade, etc. Tudo que é preciso, né? E tem um laboratório a xistoquímica está envolvida, eu não sei exatamente qual é o laboratório da xistoquímica, mas é o laboratório sob coordenação do professor Cláudio Mota, e os laboratórios do Instituto de Química também, mas eu não sei te enumerar quais são os laboratórios. A parte do Instituto de Química ficou mais voltada para a produção do álcool em gel, tá? O COPCOMB é mais voltado para a produção de álcool líquido e álcool glicerinado. E o laboratório ao qual eu faço parte, o GPQ, ele apenas invasa e etiqueta esse álcool. Vocês estão produzindo álcool, né? Então, para o cuidado durante esse tempo todo, mas a gente também não pode deixar de perguntar sobre os cuidados que vocês estão tendo para a segurança de vocês. Dentro dos laboratórios, como é que está funcionando a higienização? Quantas pessoas estão trabalhando? Como está sendo a rotina de trabalho no contexto de recomendação de distanciamento físico? O GPQ, vou falar pelo laboratório ao qual eu faço parte, tá? O GPQ, a gente tem 2 laboratórios razoavelmente grandes, né? Assim, de aproximadamente 30 metros quadrados cada um.
E a gente tem trabalhado com equipes de até 6 pessoas no máximo, sendo a 6ª pessoa eu, né, que não fico o tempo todo no laboratório. Então, nós temos 2 laboratórios de 30 metros quadrados e uma equipe máxima de 6 pessoas. Teve uma única vez que a gente precisou colocar 7 pessoas no laboratório, mas foi uma única vez e a gente tem tentado fazer dessa forma. Nós trabalhamos de terça a quinta, né, de 10 às 4 horas da tarde, 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, e em esquema de escala, né? Então, tem o pessoal que vai às terças, o pessoal que vai às quartas, o pessoal que vai às quintas. Isso para minimizar a contaminação, né? E também não haver uma sobrecarga, porque o trabalho ele é bastante pesado fisicamente falando, né? Porque a gente tem o manejo de litros e litros de álcool, né? Então, a gente já teve fases em que o álcool vinha para a gente envasado em barris de 200 litros, né? Então, assim, sobe escada, desce escada, às vezes o elevador dá defeito, enfim. Então, é um trabalho físico muito, muito pesado, né? Então, por isso a gente tenta colocar as pessoas no máximo uma vez por semana. No comecinho, a gente tinha pouca gente dedicada ao projeto e a gente acabava tendo que repetir as pessoas. A gente tentava ficar no máximo 2 vezes por semana, mas agora não, agora está tudo estruturado e a gente tenta fazer com que as pessoas vão uma vez por semana apenas. Manter a distância, ela existe, né? A gente fica no laboratório, com o laboratório todo aberto, a gente não está usando o ar-condicionado do laboratório, né? Está usando ele aberto, primeiro para não correr risco de formar nuvem, né, de vapor de álcool, e segundo porque para minimizar a contaminação da doença, né? Nós tivemos um único caso de contaminação no nosso grupo, que foi uma aluna de graduação da Escola de Química, e ela ficou em quarentena, né, por 15 dias, depois ela negativou no teste do Covid, e só assim ela foi liberada para retorno. A higienização era feita na hora da entrada e na hora da saída do prédio, né, do laboratório em si, e com álcool 70 mesmo, que é o que a gente tem bastante de disponibilidade lá no laboratório, né? Então, a gente usa máscaras o tempo todo, então o GT do álcool disponibiliza para a gente, né, máscara aí de 3 em 3 horas no máximo, a gente troca as máscaras, né? E as próprias pessoas levam as suas máscaras para ir e voltar dos laboratórios. Trabalha também com guarda-pó, né, por conta do risco do álcool, né, guarda-pó de algodão, né, confeccionado em algodão, e óculos de segurança, né, para minimizar também a contaminação veicular, né. E é isso, basicamente isso. A gente tem um registro de entrada e saída do laboratório, um livro de registros, né, para que a gente possa fazer o monitoramento, né, da contaminação, se alguém for contaminado, avisar as pessoas que estavam aquele dia trabalhando, né. Então, a gente passa para entrar no laboratório, a gente também encontra com muito poucas pessoas, né. Na verdade, normalmente eu não encontro com ninguém quando eu entro no laboratório e saio do laboratório. Eu fico lá todos os dias, porque às vezes na própria segunda e na própria sexta a gente tem recebimento de material e entrega de material, né. Então, eu sou a única que vou todos os dias para o laboratório. Mas também só tenho feito isso, né? Tenho tomado todo cuidado, não vou nem ao mercado para não correr o risco de ter contaminação, porque eu sou uma que não posso me contaminar de jeito nenhum, né? Porque como eu estou indo todos os dias, eu passaria a doença para toda a equipe, né? Então é basicamente isso. Então os riscos foram bem minimizados. Você mostrou pra gente o potinho de álcool gel e você também comentou sobre tem dias que vocês recebem 200 litros de álcool. No começo da pandemia, o álcool ficou muito escasso. Então o material para tudo isso ficou muito escasso nas indústrias também. Qual tecnologia, matéria-prima, equipamento vocês estão utilizando e como vocês estão conseguindo esses equipamentos? Já que são em muita quantidade, são muitos vidrinhos de álcool, muito tudo que vocês precisam para fabricar, né? A gente está trabalhando com doação, né? No comecinho, eram os próprios professores que estavam fazendo doações, né? E aí a gente começou a entrar em contato com a Única, né? Produtora de álcool, né? E
e procurar outras empresas, a Ambev, enfim, várias outras empresas que poderiam disponibilizar o álcool para a gente. E hoje é assim que a gente trabalha com doações, e doações inclusive da comunidade da UFRJ. Existe uma conta, né, na Fundação Copetec, em que as pessoas podem fazer doações para o GT do álcool, né? E quando a gente não consegue doações de empresas, essas doações vêm com o dinheiro que a gente arrecada via Copetec. E aí, essas arrecadações Copetec, os professores que têm projetos Copetec podem fazer essas doações, ou pessoas mesmo físicas podem fazer essa doação. Então, a gente trabalha com doação. Hoje, a gente recebe muito álcool concentrado, né? Álcool 95%. E aí o Copcomb faz a diluição desse álcool com água deionizada, né? E aí disponibiliza para os laboratórios. A gente recebeu uma leva grande de álcool contaminado com tolueno. E aí a professora Fabiana submeteu um projeto para esses editais, né, que estão tendo para a Covid-19, para purificação desse álcool, para retirada desse tolueno, né? E aí esse edital, o GT ganhou esse edital, né? E a gente hoje já tem todo um processo de purificação do álcool, desse álcool combustível que muitas vezes vem contaminado, né? Para que a gente possa transformá-lo em álcool sanitizante, né? E hoje a gente, inclusive, já está fazendo a extrapolação dessa tecnologia para outras universidades. Então, já existe o intermédio, né, entre as universidades para que a gente disponibilize esse sistema de purificação de álcool para as outras universidades. E essa parte da purificação de álcool, ela é realizada na COP, né, nos laboratórios que a gente chama de membrana, né, que é uma empresa que é meio laboratório dentro da COP, né? E os equipamentos, enfim, as bombonas, o barrilete de água destilada, tudo isso a gente foi conseguindo, né? A gente pegou os barriletes de água destilada dos laboratórios, sanitizou com álcool e está usando os barriletes de água destilada. Quando voltar, a gente vai ter que devolver tudo isso, a gente não sabe nem como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente está usando o que a gente tem em todos os lugares para poder fazer essa produção do álcool. Então, a adesão ao projeto foi bem grande e foi de uma forma que nem vocês mesmos esperavam, pelo visto. Isso. Você sabe dizer qual a quantidade de insumos foi produzida até o momento? Ou isso já fugiu de vocês? A última reportagem que saiu na semana passada, a gente está acompanhando pelas reportagens também, né? Foi de 70 mil litros de álcool, né? Que já foram fabricados pelo GT do álcool da FRJ. E hoje a gente tem, eu esqueci de falar do LADETEC, né? Coordenado pelo professor Francisco Hadler. E eles têm um local para armazenamento de álcool. E aí o álcool envasado, ele fica armazenado nesse laboratório que, na época das Olimpíadas, eles usavam para armazenar metanol. E aí hoje eles estão armazenando o álcool que a gente produz. Então a gente já tem um estoque grande, né, de produção, justamente para não acabar o álcool dos hospitais e o álcool do bandejão, é tudo a gente que disponibiliza, né, hoje. O GIPQ em si já passou pela gente cerca de 10 mil litros de álcool, né? Então, o grupo de integração de processos químicos ao qual eu faço parte, a gente já invasou e etiquetou aproximadamente 10 mil litros de álcool, mas geral, o FRJ total, foram aproximadamente 70 mil litros de álcool. Foi a última marca que eles liberaram lá na página do Instagram e do Facebook do GT do álcool. Uma das coisas que causa muita estranheza nas pessoas, assim, no geral, é porque o álcool que é usado como sanitizante é o álcool com a concentração de 70% em NPM. E não com a concentração 92,8%, né? E eu queria que você explicasse por que o álcool com menor concentração é o mais eficiente, né, nesses tempos, como sanitizante.
Sim, primeiro porque o álcool ele tem um ponto de ebulição baixo, né? Então, ele evapora com muita facilidade, com mais facilidade do que a água, né? Então, quando a gente usa um álcool muito concentrado, ele não consegue entrar na célula, né, antes de ser evaporado. Então, a evaporação é muito rápida e não dá tempo dele ter a ação sanitizante. Ele é evaporado antes dele ter essa ação sanitizante. E a água ela diminui, ela aumenta, desculpa, esse ponto de ebulição, né? A junção a solução de água e etanol tem um ponto de ebulição superior, né, ao álcool puro, e aí faz com que retarde essa evaporação, dando, entre aspas, tempo, né, da ação sanitizante acontecer. Outra coisa é que a água facilita esse transporte do etanol para dentro das células dos micro-organismos, né? Então, a água ela tem esse efeito de retardar a evaporação, dando tempo do produto químico entrar na célula, e também ela ajuda na parte de transporte desse etanol para dentro da célula. Na verdade, não é 70, né? Ele tem uma faixa ali de 55% a 75% do álcool, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, vocês têm certeza que está 70% esse álcool? Porque tem manipulação. A gente faz todos os testes para ter certeza de que o álcool está ali 70%. Mas a evaporação de um pouquinho de álcool não faz tanta diferença, porque existe uma faixa, né, de eficácia dessa solução de álcool, que é de 55% de etanol a 75% de etanol em água, né? Entendi. Você tinha comentado que vocês estão produzindo 3 tipos de álcool: o 70%, o 70% glicerinado e o em gel. Qual é a diferença desses álcools e principalmente na produção? O álcool 70, a gente faz simplesmente a diluição, né? A gente recebe o álcool concentrado, a gente faz as contas e faz a diluição, vê qual é a dosagem que o álcool tá quando chega pra gente, e faz a conta, a diluição, para obter o álcool 70 líquido. O glicerinado, a gente simplesmente faz a adição de glicerina, né? Aproximadamente 30 gramas de glicerina para cada litro de álcool, é o que a gente usa. E o álcool gel precisa, né, de um polimerizante, um agente polimerizante que a gente chama, né? Que é o Carbopol, que a gente está usando, que é usado para poder dar uma viscosidade maior ao álcool, né? Para que também no sentido de retardar a evaporação desse álcool, né? E a glicerina é mais usada para que a gente possa usar no corpo humano, né? Para que não haja um ressecamento acentuado porque o álcool ele é um agente que resseca a pele, né? Então, a glicerina é adicionada mais no sentido da gente poder usar esse álcool em contato com o corpo humano. E o álcool gel é o mais utilizado, né? Primeiro que é fácil da gente colocar naqueles dispensers de álcool que ficam nos corredores, né? Porque o álcool líquido é complicado da gente colocar ali. E segundo que é fácil da gente também carregar, né? Na bolsa, de um lugar para o outro, enfim. É facilitado esse aumento de viscosidade dado pela polimerização do Carbopol. Ele facilita, né, o transporte do álcool, enfim. É basicamente essa a diferença, né? Então, apesar de todos funcionarem muito bem como sanitizante, o 70% líquido é o mais indicado para superfícies? Sim, é o mais indicado para superfícies. Primeiro porque a glicerina, ela deixa a superfície pegajosa, né? Então, assim, quando a gente faz, principalmente para mesas de hospitais, né? O líquido 70 é o mais indicado, porque não deixa vestígios, né, de produtos químicos diferentes ali. E, na verdade, é o que a gente produz mais, tá? O álcool líquido 70 é o que a gente mais produz. Eu acho que envasei
dos 10 mil litros que a gente invasou lá no GPQ, acho que nem 1.000 litros foi glicerinado, né? Basicamente, a gente invasou somente álcool 70 líquido. Durante toda a nossa conversa, a sua fala sugeriu que a produção científica é uma atividade coletiva, que precisa de várias pessoas, de vários setores, e que necessita também de financiamento. Que questões você destacaria a respeito da relação entre os diferentes setores, diferentes profissionais e as diferentes instituições, né, envolvidas nesse processo? Na verdade, é fundamental, né? Hoje, com o Covid, com a quarentena, enfim, a gente tem visto a necessidade de interação, de integração que a gente precisa com os outros institutos, com as outras faculdades dentro da universidade, né? Então, hoje a gente só consegue produzir, né, 70 mil litros de álcool aí em 3 meses, que foi mais ou menos 3 meses e meio, tempo desde o início, né? Porque a gente teve essa interação entre os diversos institutos da UFRJ que estão preocupados, né, e que têm infraestrutura e conhecimento para poder fazer a produção do álcool, porque a gente teve essa interação, né? E a gente também teve muitas empresas que fizeram doações, né? A Ambev foi uma das empresas, a Coca-Cola doou vários frascos para a gente, a Bayer também fez doações, as empresas de combustíveis, elas têm um destaque muito grande, né? Porque elas foram as primeiras a atender os nossos pedidos de doação de álcool, né? Então, assim, sem essa interação entre as empresas que estão dando suporte para a gente de insumos e do álcool em si, né? E sem essa interação entre os próprios institutos, a gente não estaria conseguindo fazer o que a gente está fazendo, né? Então, é fundamental e é importante também que a gente divulgue isso, né? Eu acho que a UFRJ ela é muito tímida na divulgação das ações, né? Eu, por exemplo, eu sou muito tímida em relação a essas coisas, né? Então, assim, o pessoal é muito tímido. E aí a gente tem essa timidez, o que dificulta bastante que os outros vejam a UFRJ, né? E é importante para num momento de crise saber o quanto a universidade é importante e fundamental para o Brasil, né? E é isso. Então, a interação é fundamental, né? A integração e a interação entre setores e inclusive, empresas e universidade foi muito importante para a realização desse projeto. Esse projeto serviu, então, não só para a fabricação, mas para mostrar, num geral, como o trabalho coletivo ele é necessário dentro da comunidade científica, que não tem como você querer produzir algo sozinho, porque sempre vai ter alguém por trás, seja para doar material ou, né, para te ajudar na fabricação e tudo mais. A gente gostaria também que você falasse sobre outra vertente da sua experiência, da sua extensão universitária, os projetos voltados para a educação básica. E eu queria que você falasse um pouco do Nós no CT, que é um trabalho magnífico. Como surgiu a ideia do Nós no CT? Então, o Nós no CT não foi uma ideia minha, né? Ele acabou caindo no meu colo porque a professora Suzane, que foi a pessoa que concebeu esse projeto, juntamente com o professor Fábio Santos, né? A Suzane Hoffmann, ela é uma professora, ela é alemã, né? Ela veio para a escola de Química, ela entrou um ano antes de eu entrar como professora efetiva e ela já veio com todo aquele gás de quero fazer extensão na FRJ, né? E ela e o professor Fábio Santos, que é contemporâneo meu de graduação, o professor Fábio já trabalhava no pré-vestibular da Maré, né, como professor, e ele veio com essa ideia, junto com a professora Suzane, de estabelecer um pré-vestibular comunitário dentro da escola de Química. Na verdade, dentro do CT, né, dentro do Centro de Tecnologia, por isso chama pré-vestibular Nós no CT, né? E eu caí meio de paraquedas, né? Eu entrei, eu ia participar simplesmente como membro do projeto, mas a professora Suzane engravidou e eu acabei ficando à frente desse projeto, né? Ela engravidou antes de sair a resposta positiva do projeto, né? Então, na época, tinha uma burocracia muito grande na concepção desses projetos de extensão, né?
tinha que submeter para, lembro, SIGPROJ, né? O nome do sistema era SIGPROJ, passava por uma série de avaliações ad hoc e tudo. E aí, antes de sair o resultado, ela engravidou e saiu de licença. Então, o projeto caiu no meu colo e eu abracei, né? E o começo era muito difícil, porque, assim, eu tinha zero conhecimento, estava entrando como professora efetiva ainda e tinha zero conhecimento de tudo, né? Eu cheguei a tentar fazer licenciatura em Química, porque eu sempre tive alma de professora, né? Eu cheguei a entrar, na época, no Instituto de Química como para fazer licenciatura em Química, eu tive uns problemas e não consegui terminar, né? Na verdade, comecei e não consegui terminar. Mas, assim, o que eu tinha de amor pelo ensino era o amor pelo ensino, mas o conhecimento em si eu tinha muito pouco, né? E aí eu encontrei um aluno, né? Que é o João Vitor Queiroz, que abraçou junto comigo, ele ainda é aluno de graduação de Engenharia Química, né? Que abraçou comigo o projeto. E a gente foi tocando, né? A gente chamou no primeiro ano, foi bem difícil, porque a gente tinha que montar site de divulgação, fazer toda a chamada de professores, né? Que a gente chamava de tutores, né? Que eram alunos da UFRJ não graduados, né? Inclusive alunos de licenciatura, principalmente alunos de licenciatura. Na verdade, a ideia da gente era que fosse majoritariamente alunos de licenciatura, só que os alunos de licenciatura, poucos deles se voluntariaram ao projeto, porque o projeto era totalmente voluntário, né? A gente chegou a entrar em contato com o professor responsável pelo projeto de pré-vestibular do IQ. Você lembra o nome dele? Para me ajudar? Um projeto grande que tem. Enfim, a gente entrou em contato com outros pré-vestibulares, né, que já aconteciam na UFRJ, para poder entender a metodologia, a mecânica e tal. E a gente começou a formar, ao invés de professores, a gente começou a formar equipes das disciplinas, né? E aí a gente tinha a equipe da matemática, de 5, 6 professores, a equipe da química, a equipe da física. E aí a gente foi fazendo a nossa forma de mecânica, de funcionalização, né, do pré-vestibular. E aí ficou. O projeto era inicialmente de 3 anos, né? Início em 2017, finalização em 2019. Então, a gente teve o ano letivo de 2017, 2018, 2019. E eu mantive o projeto funcionando durante todo o tempo. Mas aí, eu fui assumindo outras responsabilidades, né? Em 2018, eu assumi a coordenação da Engenharia Química Noturno. E na verdade, o que suga as minhas energias hoje, né, na maior parte do meu tempo. E aí eu tive que começar a me desligar das coisas. Eu entrei também como coordenadora geral da SIAC, né, coordenadora geral da SIAC no CT, né, dentro do CT. E então as coisas foram se acumulando e eu tive que abrir mão de algumas coisas, né. Cheguei não queria que o projeto acabasse, cheguei a cogitar a possibilidade de outra pessoa assumir, mas não houve interesse, né, de outro professor, e acho que justamente porque a progressão via extensão ela é muito pouco reconhecida. Então, o docente que quer se dedicar a ensino e extensão hoje, ele não tem a aceleração de carreira que o professor que se dedica a ensino e pesquisa, né? Então, teria que ter uma equivalência aí maior. Você falou que a adesão dos licenciandos ao projeto não foi tão grande, que é esperado que os licenciandos queiram experiências, né? Mas dos licenciandos que participaram, como você acha que o projeto contribuiu para a formação deles, não só na experiência como professor em sala de aula, né? Eu acho que contribuiu bastante, né? Eu via os meninos, eles ficavam felizes, né? De conseguir preparar sua aula, de ter independência dentro de sala de aula, né? Porque hoje o estágio do licenciado, ele é muito complicado, né? Porque o licenciado em si, ele não tem muita independência dentro da sala de aula, quando está fazendo estágio na rede pública, por exemplo, né? Ele fica mais como monitor, né? Dos professores, né? E eles tinham total autonomia dentro de sala de aula, né? A equipe era formada... Normalmente, a gente tentava ter sempre um formato dentro da equipe, né? Um aluno de pós-graduação
para poder ajudar os alunos, um aluno com mais experiência, né, para poder ajudar os alunos de graduação, mas nem sempre era possível, né? Mas eles tinham total autonomia dentro de sala de aula para poder montar as aulas deles, para poder ter a interação com os alunos, enfim. A gente não tinha dinheiro nenhum, né? Eu acho que talvez esse fosse um limitante muito grande. E os meninos também, eles se reinventaram nisso, né? Eles já usavam o Google Classroom, que nem agora está super famoso, né? Por conta das aulas remotas, mas na época era super desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E vieram com essa proposta, a gente pode fazer o Google Classroom, pode usar. E eles começaram a usar porque a gente não tinha dinheiro para impressão, né? De cópias de exercícios e nem de aulas. Então, de material, né? Então, eles se reinventaram e acho que foi muito importante para eles. A minha dor em deixar o projeto em si, que na verdade não é permanente, eu penso em voltar com o projeto, óbvio, quando eu tiver mais tempo para me dedicar a ele, né? A minha dor foi mais por conta dos alunos em si, né? A professora Suzane, coitada, ela nem tinha como assumir, porque hoje ela é diretora de extensão da Escola de Química, né? Ela tem hoje um projeto importante, né? Dentro do CT, que é o Circula CT, que é um projeto de minimização de resíduos, né, dentro do CT. Então, ela faz o reaproveitamento dos resíduos dos trailers, dos restaurantes, enfim. Então, ela também dedica grande parte do tempo dela à extensão e não adianta também a gente querer abraçar vários projetos e não conseguir fazer de forma eficiente os projetos, né? Então, eu acho que é mais isso, no sentido de que os alunos aproveitam sim muito e vai ser obrigatório os 10% da carga horária para os alunos de extensão, né? Para os alunos se formarem até 2022, eles vão ter que implementar isso, não sei como é que vai ser, né? Mas vai ter que acontecer para todos os cursos dentro da FRJ. E talvez o pré-vestibular volte mais para frente, né, para que a gente possa ter novamente essa ajuda, né, para os alunos de licenciatura conseguirem se aprimorar, né, fazer o estágio, enfim. E eu dei declaração para vários deles, né, para que eles pudessem entrar em programas de mestrado, para que eles pudessem comprovar que tinham experiência, né, em sala de aula, enfim. Seria isso. Muito bom que o projeto voltasse, porque é um projeto muito interessante e muito importante para a comunidade, né? Você contou que tiveram 3 edições desse projeto. A demanda por vaga no projeto, ela desde o primeiro ano foi muito grande ou no primeiro ano? Não, na verdade, a demanda por vaga foi muito pequena no primeiro ano. Primeiro porque a gente não sabia como divulgar de verdade isso, né? A gente descobriu que a gente tinha que ir às escolas, não adiantava simplesmente uma divulgação virtual, né? O nosso mundo universitário é muito dentro de internet, né? E os alunos de ensino médio não, né? Eles não usam a internet para procurar estudo, para esse tipo de coisa. Eles usam a internet para jogar, para lazer, né? Então, a gente descobriu que a gente tinha que ir nas escolas, a gente acabou atrasando um pouco o começo do pré-vestibular, ele começaria em março, acabou começando em maio, porque a gente fez várias edições de recepção de alunos, né? E a procura de tutores era muito grande, né? De pessoas querendo experiência no ensino. E não só de licenciados, mas de pessoas de diversos cursos da UFRJ que queriam dar aula e que tinham acabado não indo para a licenciatura, né? Então, assim, a gente tinha muitos engenheiros, a gente tinha muito bacharéis em química, bacharéis em física, bacharéis em biologia, né? Que queriam ser professores, mas não tinham ido fazer licenciatura, né? Então, a gente tinha uma procura muito grande dos alunos da UFRJ, mas dos alunos de ensino médio, a gente tinha muito poucos, né, do público-alvo. E isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender quando eu entrei para a extensão universitária, né, que a pró-reitoria de extensão, na época da Maria Malta, sempre dizia que não fazia sentido a gente promover extensão se a gente não ouvir o público-alvo, né, porque o público-alvo tem que dizer para a gente o que ele quer. A gente não pode sair oferecendo o que a gente quer. A gente tem que saber
o que o público-alvo quer da gente, né? Então, a gente começou a tentar ouvir o público-alvo. Então, para eles era muito difícil ir ao fundão ter aulas, né? Muitos vinham direto do trabalho, né? Então, a gente começou a ver o que a gente ia fazer. Vamos colocar à noite, né? Vamos colocar um horário que eles possam vir depois do trabalho. A gente tentou, na época, a gente conseguiu durante 6 meses refeições do bandejão, depois eles cortaram, mas no começo a gente conseguia a refeição do bandejão para o pessoal que estava no pré-vestibular. Então, assim, eu acho que faltou muito disso no começo, de ouvir o que o público-alvo queria, né? Fora isso, que a evasão é muito grande, mas a evasão é grande generalizadamente. Em quase todos os pré-vestibulares comunitários, o número, a evasão é muito grande, né? A evasão do pré-vestibular da Maré é muito grande, a evasão do pré-vestibular do IQ é muito grande, a evasão do pré-vestibular do CCS é muito grande. Pra você ter noção, o pessoal do IQ começava com 360 alunos, acabava com uma turma menor de 60, acabava com mais ou menos 40 alunos, né? Então, era assim, e a gente era mais ou menos assim também, a gente começava com 60 alunos, 80 no máximo, e acabava com 10 alunos, né? Então, a desmotivação também para os tutores e para os professores era muito grande. Mas a gente tinha que ver que dentro desses 10 alunos que ficavam, todos passavam para a universidade, né? Então, era muito gratificante de ver que quem realmente continuava, passava para a universidade, né? Então, a gente teve casos de alunos que passaram em primeiro lugar, né, para serviço social. A gente teve uma menina no ano de 2018 que ela passou em primeiro lugar para serviço social na UFRJ, né? Então, assim, não era na faculdade de fundo de quintal, né? Ela passou na UFRJ. Então, assim, era muito gratificante de ver esse retorno, né? Enfim, é isso. E eu devo, na verdade, esses 3 anos de projeto aos tutores, né? Aos alunos da UFRJ que estavam comigo. A Yasmin fazia parte, o João Vitor fazia parte, o João Menezes fazia parte. Então, vários alunos, né, que estavam comigo, junto comigo, né, nesse projeto. A Giovana era uma engenheira química. Então, a gente tem, assim, eu tenho uma memória desses 3 anos muito positiva dos meus alunos da UFRJ, né, que estavam comigo. Porque os alunos do pré em si, do ensino médio, eu tinha pouco contato, né? Eu tinha mais alunos, os alunos da UFRJ eram os alunos que estavam diretamente ligados comigo. E eles, assim, eu acho que eles gostavam muito porque eles também se sentiam muito livres, né? O projeto era deles, eu acho que é assim que tem que ser um projeto de extensão. O projeto de extensão é do aluno, né? Nós estamos aqui para supervisionar, para colaborar, para guiar, né? E eles se sentiam muito livres para fazer o projeto deles, né? Nesses anos todos de nós do CT, nesses 3 anos, no caso, né? Quantos alunos vocês conseguiram atender? A gente atendeu aproximadamente 200 alunos, né? Porque no primeiro ano a gente conseguiu uma turma de 60 e pouco, no segundo ano foram quase 100, e no terceiro ano 80, mas conforme as pessoas vinham, a gente não rejeitava mais os alunos, né? A gente aceitava todo mundo que queria, porque eles faltavam muito. Então, apesar da nossa sala de aula ter a limitação de 80 alunos, muitos faltavam. Então, a gente nunca tinha a sala 100% ocupada. Então, foi aproximadamente 200 alunos aí que a gente atingiu, né? Alunos de ensino médio, ensino básico, né? Os nossos alunos da UFRJ foram cerca de 60 alunos, assim, contando, totalizando os 3 anos de nós no CT. Qual você acha que foram os principais resultados obtidos nesse projeto, o impacto social desse projeto, não só para você, mas também na vida dos alunos da UFRJ e dos alunos de educação básica? Então, o impacto social na vida dos alunos da UFRJ, eu acho que foi nesse sentido deles ganharem muita experiência em sala de aula, né? Muitos deles querem realmente ser professores, né? Apesar de ser uma profissão tão pouco reconhecida no Brasil, eu sinto que nós temos muitos alunos hoje dentro da universidade que querem mesmo se dedicar ao magistério, né? Então, nesse sentido, acho que foi muito positivo para eles. E também para eles terem uma independência de organização, de proposta de ideias, enfim. Para os alunos do ensino básico, a gente conseguiu aí cerca de 25 aprovações em universidades públicas e
bolsas ProUni também. Tiveram acho que 4 ou 5 alunos que conseguiram ingressar em universidades na época que ainda tinha a bolsa ProUni, né? E universidades particulares, né? Então, mais ou menos 25 alunos aí que, teoricamente, não iam conseguir entrar na universidade de forma nenhuma, porque não tinham como pagar um curso pré-vestibular, conseguiram ingressar na universidade pública no ensino superior, né? Então, o impacto é mais nesse sentido. A divulgação, ela não era muito acentuada, né? A gente tinha esse problema também de divulgação de resultado, enfim. Dentro da própria escola de química, as pessoas pouco conheciam o projeto, sabiam que tinha o pré-vestibular, que a professora Raquel coordenava, que ficava lá na sala de andar, mas, enfim, a gente tinha dificuldades dentro da própria escola, né? Às vezes tinha professor que não desocupava a sala no horário adequado, eu tinha que ir lá porque não queriam sair, porque eram alunos que estavam pedindo para sair, enfim. A gente teve muita dificuldade nisso, mas o resultado que isso impactou na vida dos alunos de ensino básico, na vida dos alunos de ensino superior, compensava todos esses problemas que a gente enfrentava. Infelizmente, né, o projeto não teve continuidade, mas a gente espera que você consiga voltar com esse projeto. Todos os projetos sobre os quais nós conversamos aqui refletem uma preocupação com o papel social da universidade, especificamente no que diz respeito ao atendimento de demandas da sociedade e a contribuição para o enfrentamento de problemas sociais. A gente queria finalizar essa entrevista perguntando sobre como você vê o papel social do cientista e da comunidade universitária. Numa época, né, nessa época que a gente está vivendo, em que a universidade ela é vítima constante de críticas, ela é alvo constante de críticas, de muitas críticas, no caso, como a partir da sua experiência você explicaria a relevância dessa instituição para a sociedade, né? A gente sabe que a UFRJ hoje é fundamental para a sociedade, né? Primeiro porque ela forma recursos humanos, né? Ela forma seres humanos, né? E segundo porque é isso, a gente precisa atingir o povo, né? A sociedade, a população em geral. E isso só é conseguido através da extensão, né? Então, falta isso. Falta que a UFRJ se dedique mais à extensão. Óbvio que aumentou muito essa dedicação depois da entrada da Maria Malta na Pró-Reitoria de Extensão, né? Mas, e eu acho que não tem volta, tá? Eu acho que é uma coisa que não tem volta. Eu acho que hoje a gente teve um estalo, né? Há 4, 5 anos atrás, a gente teve um estalo para a extensão e isso não tem mais volta, mas não tem que ficar do jeito que está, tem que crescer. E tem que crescer muito, porque é só através da extensão que a gente consegue mostrar para o povo a importância da universidade para a sociedade. E não só para as pessoas que conseguem atingir um ensino de nível superior, né? Nós somos importantes sim para toda a sociedade, porque nós temos conhecimento e infraestrutura para atender toda a sociedade nos mais diversos aspectos, né? Em saúde, em ensino, em meio ambiente, né? Então, assim, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Quem senão nós, para cuidarmos do meio ambiente, né? Então, numa era em que a maior preocupação da humanidade é o meio ambiente, né? Porque a gente conseguiu poluir de uma forma que a impressão é que não tem volta, nós precisamos atuar de forma efetiva nisso, né? A cuidar do meio ambiente, a cuidar dos seres humanos, a cuidar dos animais, né? A cuidar, enfim, se a gente não conseguir crescer mais os projetos de extensão, as atividades de extensão e mostrar isso para a sociedade, fazer essa propaganda. Eu estou falando aqui, mas eu também faço muita propaganda, né? Eu brinco com os alunos que sempre que a gente eles vão defender um projeto final de curso ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, eles têm uma dificuldade muito grande de vender o peixe, né? E eles têm dificuldade, porque a justificativa, a introdução é para isso, né? Para você vender o peixe, para você mostrar a importância do seu projeto, né? E os alunos têm essa dificuldade, mas nós, professores, também temos, né? Nós também temos a dificuldade de mostrar o quanto o nosso trabalho é importante. Então, é isso. E para que a gente tenha reconhecimento da população pobre, da população
que não consegue chegar dentro da universidade pública ainda, apesar de todos os projetos de inclusão que nós temos, né, a gente tem que fazer a extensão universitária, porque só a extensão universitária vai conseguir atingir essas pessoas que não têm condição ainda, infelizmente, de chegar ao ensino superior. Eu queria agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para a gente. Foi muito enriquecedora essa entrevista, de todas as formas, não para saber não somente do projeto de fabricação de insumos, mas também de projetos sociais, de projetos de extensão. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer poder ouvir um pouco do conhecimento que você teve para partilhar com a gente. E vou falar aqui, só para reiterar, que essa entrevista vai estar disponível na seção Sociedade e Escola da revista eletrônica Ciência em Tela, que está disponível em www.cienciaentela.nut.frj.br. Obrigada, professora Raquel, mais uma vez. Eu quero agradecer vocês também. Na verdade, assim, eu não gosto, né, de falar assim, e a gente tem que trabalhar isso, né? Porque, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar em tudo que o Nós no CT proporcionou, né? E a entrevista teve me fez ter essa oportunidade de pensar e organizar as ideias no que o Nós no CT proporcionou para a sociedade. Com certeza eu tenho ideia de voltar com o projeto, né? Obrigada pela sua participação.